Fala galera, tudo bom? Meu nome é Rafael e sejam bem-vindos ao canal Calango Verde. Hoje estamos aqui, ó, com esse animalzinho aqui, lindo, essa serpentezinha. E hoje nós vamos falar novamente aqui dela, porém com algumas informações a mais. Essa daqui é uma cobra cadarço, Ligophis paucidens. Eu tinha feito um vídeo dela, na época eu ainda não... Eu estava vendo a questão da espécie e eu acho até interessante hoje que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre a taxonomia desse bichinho aqui, ó. Eu só tinha citado o gênero, né? E aí depois eu vi a espécie. E o que é que acontece? Esse animalzinho aqui, eu pesquisando, eu tinha postado num site que eu uso de identificação. E aí confundiram esse animal e comentaram lá como Ligophis de Lepis. Com isso eu comecei a pesquisar mais sobre, inclusive em chaves de identificação, para ter certeza mesmo. E aí eu pesquisando mais e mais, eu fui vendo que realmente bate o padrão aqui, até onde nós estamos vendo aqui, com Ligophis paucidens, ao invés de Ligophis de Lepis. A única coisa que eu não vou conseguir fazer aqui é a contagem de escamas, que não vai dar para eu poder citar aqui eu fazendo. Porém, em questão assim, vocês vão estar vendo aí a Ligophis de Lepis para comparar. E o que é que acontece? A diferença, ela é relativamente parecidas uma com a outra, porém tem uma certa diferença, porque ó, a Ligophis paucidens, ela tem ó, essas listras pretas e as amarelas, ó, elas começam na cabeça e se desfazem aqui nessa região, assim, depois do pescoço. Aí vão vindo aqui e somem no corpo. Aí fica esse tom mais bege aqui do lado, um cinza e aqui um vermelho ou vinho. E aí depois a coloração só aparece na cauda, novamente. Mas o resto do corpo fica esse padrão mais indefinido. Enquanto na Ligophis de Lepis ele fica contínuo, o mesmo padrão que você tem aqui na cabeça do animal, ó. Esse listrado com preto e amarelo, ele fica até o final do corpo. Às vezes também o amarelo pode ser um branco na Ligophis de Lepis, entendeu? Esse daqui é um indivíduo maiorzinho do que aquele que a gente tinha encontrado da última vez. Ele tem uns 20 centímetros, eu acho, mais ou menos. Essa espécie pode chegar a mais ou menos meio metro, no máximo. Então, esse daqui ainda é um juvenil. Ele pode chegar a dobrar o tamanho dele, vamos dizer assim. Ele consegue. Mas mesmo assim, para uma serpente é um animal relativamente pequeno. Então, e bom, a sua dieta realmente ele se alimenta de anfíbios mesmo, de anfíbios e lagartos. Principalmente na época seca, né, vão ser mais lagartos. Na época de chuva deve ser mais anfíbios mesmo, devido à abundância. Agora nós já estamos saindo da época de chuva. Quando eu gravei da última vez ainda estava na época de chuva e agora no final de agosto já estamos indo para setembro, já está secando. Então os anfíbios já estão diminuindo, muitos locais que estavam com água já secaram. Então agora a presa mais comum, vamos dizer, para esse animal vai ser realmente lagartos, que esses bichos se alimentam. Até onde eu vi, os lagartos principais que eles se alimentam são alguns geckos, da ordem Geckota, né? E também alguns da família Teidae, como o calango verde mesmo, eles se alimentam. Eu estava andando por aqui, né? E aí estão fazendo, infelizmente, algumas construções. E devido a ser uma área natural, né? O habitat desses bichos. E por isso, quando acaba construindo, fazendo as construções, estava uma vala ali. E ela acabou caindo, ó. Esses bichos ficam prejudicados, né? Às vezes ficam presos e morrem, né? Aí esse daqui, graças a Deus, salvou, ó, que eu apareci e aí eu tirei ela de lá. Pra gente daqui a pouco fazer a soltura. Então, olha a cor dela. É um animal lindo demais, ó. O olhinho dela vermelho, ó. Eles têm a dentição áglifa, ou seja, não tem nenhum tipo de peçonha, são totalmente inofensivos. Quanto à questão também da família, mais sobre a taxonomia, né? Eu tinha falado da Colubridae e, assim, tem uma certa discussão, porém, atualmente, segundo a Sociedade Brasileira de Herpetologia, a SBH, elas são consideradas da família Dipsadidae, né? Tinha uma discussão sobre a família Colubridae, porque era uma família muito grande, era um grupo parafilético até então. Então é considerado atualmente um colubrídeo, né? O termo mais correto, vamos dizer assim.
E aí a questão dos grupos, né, mais próximos, ela seria da tribo Xenodontine, que é a mesma que abriga a cobra verde, Erythrolampus viridis, a Erythrolampus poecilogerus, que é a caça de burro. Então eles são todos parentes, ó. Tanto que eles têm uma dieta bem parecida, ambos. Todos dessa família têm essa dieta parecida. Então, ó que legal. E as Lygophes, no geral, o gênero Lygophes em si, todos eles têm essa característica dessa cor bem bonitinha, né? E isso é até engraçado, né? Porque às vezes a gente liga coisas coloridas na natureza a perigo. Só que alguns animais desses, ó, não são tão coloridos, mas não são perigosos, ó. São essas exceções. Incrível, ó. Olha o padrão. O vermelho assim, ó, as escamas desse animal. Então, um bicho incrível. Lindão. Mas lembrando, assim, a questão da coloração, você que não tem o conhecimento, não manuseie um bicho desse, porque tanto faz um bicho colorido ser não peçonhento, como um desse daqui, até ele ser muito peçonhento, como é o caso das corais verdadeiros, que tem aquela coloração aposimática, um vermelho, branco, preto, bem vibrante. Então, aparecer um bicho desse na sua casa, você pode pegar com uma pá, uma vassoura, você junta assim, bota numa bacinha, num baldezinho, solta no mato, ou se não, liga pro corpo de bombeiros. Ou você liga para algum órgão responsável da sua cidade, mas evitem matar, não matem um animal desse na natureza. Porque é um bicho que tem o seu papel, ele é muito importante, ó. Se alimentando aí, fazendo o seu papel na cadeia alimentar e também sendo presa para outros animais. Então vamos evitar com isso, até porque são animais, ó. Isso daqui é um exemplo mesmo, né? Eu achei já quando estava fazendo construções ali, ou seja, perdendo o habitat. Então são animais que cada vez mais vão perdendo o habitat, infelizmente, devido a principalmente construção, e acabam que ficam vulneráveis, né? E por isso muitas espécies estão sendo extintas atualmente. Então não matem um animal desse, ó, totalmente inofensivo, ó, tranquilinha. Nenhum momento dando bote, ó, totalmente tranquila. E quanto à sua distribuição, esse animal aqui ocorre principalmente no Cerrado. Começaram a registrar ela com novos registros aqui para o Nordeste, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Piauí. Aí mais recentemente agora em Alagoas. Então ainda não tem nada registrado para o PE de forma documentada mesmo, mas é muito provável que sim, né? Porque no Rio Grande do Norte também tem, Alagoas tem, então Pernambuco e Paraíba que estão no meio com certeza também, né? Com um animal desse. Porque o padrão também bate direitinho com a espécie. A única coisa que eu só vou ficar faltando aqui para vocês é fazer a folidose, a contagem de escamas dorsais. Então é isso, elas ocorrem aqui no Cerrado e aqui na Caatinga. E sua distribuição cada vez mais a tendência a aumentar, né, com esses novos registros. Então, no geral, é isso. Sobre a biologia desse animal, elas são ovíparas, colocam de 8 a 12 ovos, mais ou menos. E agora vamos fazer a soltura, né, desse bicho para o habitat dele. Vamos lá. Soltar ele aqui embaixo desse arbustozinho. Ó, ó. Vai, filha. Vai. Pegou. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha para o pessoal ver e ficar atento a esses detalhes. E é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e tchau!